Então, voltando aqui, a pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a pressão venosa. A pressão venosa ela é igual a pique. É por isso que no final a gente usa na prática a pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a pique. Eu coloquei aqui para vocês entenderem como que a gente chegou nessa equação, que a pressão venosa é igual a pique, por isso que foi substituído aqui. Que interesse tem para eu saber isso aqui na prática? Vamos lá. O exemplo que eu dei agora há pouco para vocês. O paciente chegou no pronto-socorro, é um jovem, um acidente de moto, um hematoma extradural, e de repente, a pressão arterial, apesar dele ter tido uma lesão no couro cabeludo, ter perdido sangue, o raciocínio lógico é que ele estivesse potente, com a pressão baixa. Mas às vezes você pode pegar o paciente jovem que não tem no seu antecedente comorbidade de hipertensão e ele com a pressão de 190, 180, você já pode desconfiar. Paciente com trauma craniano grave, perdeu sangue e está com a pressão alta, isso é uma tentativa da natureza de manter essa perfusão e fluxo sanguíneo cerebral constante. Provavelmente é porque a pressão intracraniana está subindo. Então, como elas são inversamente proporcionais, se a pressão intracraniana está subindo, para manter a minha pressão de perfusão cerebral constante, olha como a natureza é sábia, a pressão arterial começa a subir. E eu já vi em pronto-socorro que não tem noção dessa fisiologia básica, paciente... doutora, eu chamei a senhora aqui, o paciente está grave, aqui a pressão dele estava altíssima, eu fiz para a senhora aqui 3 ampolas de furosemida, olha só a ajuda, tá? Então, assim, uma coisa bem simples, uma equação simples, que pode aqui estar salvando a vida de um paciente, se você tiver conhecimento. A conduta certa não é baixar a pressão, é descobrir por que essa pressão intracraniana está aumentando e não baixar a pressão arterial média. Isso daí é a natureza, muito sábia, gente, tentando manter essa pressão de perfusão cerebral. Então, hipertensão intracraniana ela é definida, né, uma definição mais recente, 2019 para cá, é aquela elevação sustentada, acima de 5 minutos, tá? E a pique considerada nos adultos como normal é até 22 milímetros de mercúrio. Há um tempo atrás era considerada 20, mas novos trabalhos aí mostraram que até 22 é considerada normal. Então, se o paciente tem um aumento da pressão intracraniana acima de 22 e por um período mantido, contínuo, acima de 5 minutos, eu posso falar que ele está em regime de hipertensão intracraniana. Os lactentes, entre 8 a 10 é anormal, tá? E crianças maiores, entre 10 e 15 milímetros de mercúrio. Como que eu vou mensurar essa pressão intracraniana? O paciente chega no pronto-socorro, não é a primeira conduta você levar para o centro cirúrgico, nós vamos ver mais adiante o passo a passo de como conduzir um paciente que você está suspeitando de aumento da pique ou de hérnia cerebral interna. Você não vai colocar uma monitorização invasiva como a primeira medida, mas você tem sinais e sintomas clínicos que vão te sugerir que esse paciente está com elevação da pique. E nós vamos estar agora detalhando mais adiante. As etiologias, eu peguei 2 classificações, uma baseada na etiologia propriamente dita da hipertensão intracraniana, por exemplo, um processo expansivo, um tumor cerebral. Conforme ele vai crescendo, a gente volta naquele raciocínio anterior, até um determinado ponto vai haver uma tentativa da natureza de manter essa homeostase, de manter a pressão intracraniana estável, e a partir do momento que se esgotam os mecanismos compensatórios, essa pressão intracraniana vai subir e o paciente vai começar a manifestar sintomas. Edema cerebral também seria seria um acúmulo de líquido no parênquima cerebral, né, intracelular ou intersticial. Depois a gente vai ver que tem alguns tipos de edema cerebral. A hidrocefalia, que é uma patologia onde há o acúmulo de líquor no espaço, nas cavidades ventriculares ou até no espaço subaracnoideu, de etiologias variadas também, mas aqui são exemplos que mostram formas, mecanismos, patologias diferentes que podem aumentar a pressão intracraniana. Por exemplo, uma situação que pode acontecer num trauma grave,
onde há um engurgitamento venoso, uma dificuldade de drenagem do sangue venoso para o átrio do coração, Então, isso daí vai haver um acúmulo de sangue venoso, esse cérebro vai inchar, é uma forma também dessa pressão intracraniana subir. E uma outra classificação, basicamente anatômica. Lesões que estão acima da comprimindo o cérebro, mas não dentro da intimidade dele, são chamadas de lesões extraaxiais. Lesões que comprimem o cérebro acima da dura mater ou até abaixo da dura mater, mas eles não invadem. Aí a gente tem os hematomas, como exemplo, hematomas extradurais, hematomas subdurais, que eles vão comprimir o cérebro, mas esse hematoma ele não está dentro, não está intraaxial, não está dentro do parênquima cerebral. E as lesões intraaxiais, que podem ser localizadas ou focais, por exemplo, um tumor no lobo frontal. Segundo essa classificação, eu posso dizer que é uma lesão intraaxial focal ou localizada. Ou lesões difusas, um paciente que tem um inchaço cerebral difuso, um edema cerebral difuso. Também são alterações dentro do parênquima cerebral, comprometendo o hemisfério cerebrais bilateralmente. Os edemas cerebrais, do ponto de vista didático, eles são classificados em vasogênico, citotóxico, intersticial e hiperêmico. Embora nas classificações mais atuais, esse hiperêmico aqui, ele não é considerado como um edema, né? Quando a gente fala edema, você associa a acúmulo de água. E o hiperêmico é o exemplo daquele que eu acabei de falar para vocês de congestão venosa. É quando o cérebro incha por dificuldade da drenagem do sangue venoso. Então, há aumento do volume cerebral às custas de sangue aprisionado, digamos assim. E esses outros aqui, o vasogênico, que é por quebra da barreira hematoencefálica, muito comum nos tumores cerebrais, nos processos inflamatórios, essa quebra da barreira, lesão endotelial, há uma migração de água, né, de líquido do espaço intravascular para o extravascular. Seria, assim, bem resumidamente, a dinâmica desse tipo de edema. O citotóxico é aquele intraneurônio, aquele intracelular, que um exemplo é os AVCs, acidente vascular isquêmico, eles são comuns levar a esse tipo de edema. E o intersticial seria o edema associado às hidrocefalias. Lembra que eu falei que a hidrocefalia vai havendo um acúmulo de líquor nas cavidades intraventriculares e no espaço subaracnoideu, e essas cavidades elas vão dilatando. Só que chega um momento que a complacência dessa cavidade ventricular chega no limite. E quando essa cavidade não consegue mais dilatar, o ventrículo dilata ao máximo. Quando não consegue mais dilatar, começa a haver uma migração de líquido de dentro do ventrículo para o interstício cerebral. Seria o mecanismo desse edema intersticial, da onde a pressão está mais alta para onde a pressão está mais baixa, por osmose, certo? Então, o líquor começa a migrar de dentro do ventrículo para o espaço, para o parênquima cerebral, para o interstício, especificamente, inicialmente, a substância branca periventricular, e aí a gente tem esse terceiro tipo de edema. As hérnias cerebrais, elas são uma complicação do aumento da pressão intracraniana. Quando eu falar em hérnia cerebral, vocês têm noção que a migração de parênquima cerebral de um local que ele deveria estar anatomicamente para outro onde ele não deveria estar. Mais adiante a gente vai estar detalhando. Nós temos vários tipos de hérnias aqui cerebrais. Aqui eu vou estar me atendo às mais frequentes. Do ponto de vista didático, eu tenho a primeira hérnia, que é a hérnia subfalcina. Quando é que essa hérnia acontece? Vocês têm que lembrar da anatomia. A foice, que divide um lobo frontal do outro lobo frontal. Se eu tenho uma lesão no lobo frontal, há um aumento do gradiente de pressão desse lado. Começa a comprimir o líquor, desviar o parênquima cerebral. Chega um ponto que esse parênquima cerebral, especificamente o giro do cingo, passa por debaixo da foice, para poder dar espaço para essa lesão que está crescendo aqui. Essa hérnia, onde aqui é a linha média, a foice está aqui. Então, esse tipo de hérnia,
onde eu tenho o lobo frontal de um lado passando por debaixo da foice para o outro lado, para dar espaço para essa lesão que está crescendo aqui, essa hérnia se chama de hérnia subfalcina. Sub por baixo e falcina vem de foice. Então, quando você estiver no pronto-socorro e alguém falar, nossa, o paciente tem uma hérnia subfalcina, vocês vão imaginar. Tem uma lesão no lobo frontal que está empurrando esse lobo frontal para o outro lado, comprimindo o lobo frontal do outro lado, e esse lobo frontal desse lado está passando por debaixo da foice. O que acontece é que essa hérnia, se você não tratar a causa base logo, a compressão de veias importantes aqui, principalmente a veia cerebral interna e uma artéria que se chama artéria cerebral anterior, que mesmo depois, se você demorar muito tempo a resolver essa hérnia, o paciente pode ter uma complicação tardia, uma isquemia ou um infarto hemorrágico, né, pela compressão dessas estruturas aqui. Então, detectou que o paciente é suspeito, que está aumentando a